pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária. Sim, Ju do Nuvem Literária. Essa abertura é em homenagem a Marina e a galera do Vórtice Fantástico, que estava com saudade da abertura antiga, então essa é pra vocês, galera. Hoje nós vamos conversar então sobre as minhas últimas leituras do mês de setembro e outubro. Tem vários livros aqui pra mostrar pra vocês, então continua assistindo. Pois é, no mês de outubro, no comecinho de outubro, então eu não fiz o vídeo de leituras de setembro porque eu tava toda enrolada e foi passando os dias e eu acabei não gravando a tempo. Então agora eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras então dos últimos 2 meses, ou seja, eu tenho aqui acho que 9 livros pra mostrar pra vocês, então. E essas leituras foram leituras muito boas, eu até achei que eu poderia ter lido um pouco mais e tal durante esse período, mas pra mim foi um período assim bem puxado de várias coisas, assim, trabalho, coisas pra resolver da vida mesmo até, então eu acabei não lendo tanto quanto eu esperava, mas todas essas leituras foram muito boas, então eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Tentei colocar aqui mais ou menos na ordem, né? Então no mês de setembro eu comecei lendo esse livro aqui, que é de um autor nacional chamado Marçal Aquino. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, é o nome desse livro. É um título lindo, né? Fala sério. E é um livro lindo também, porque é um livro realmente emocionante de romance, e fazia muito tempo que eu não lia romances assim tão avassaladores, eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, romances que fazem realmente a gente suspirar e que são histórias de certa forma trágicas também, sabe? Aquelas grandes histórias de amor. É esse livro, sabe? E é um romance entre duas pessoas que têm uma história de vida bem conturbada e tal, e eles vão se envolvendo aí cada vez mais no meio da história. A Lavínia, que é a protagonista feminina, é casada com um pastor da cidade, que é super querido, e o Calbi, ele é fotógrafo e ele tá ali naquela cidadezinha do interior pra concluir um trabalho que ele tinha pego de fotografia e tal. E eles acabam se cruzando ali dentro da cidade e se envolvendo. E a história, ela realmente tem plot twist. Sabe o que é plot twist, né? É reviravolta, assim. A história tem momentos em que a gente realmente fica surpreso com o que o autor mostra aqui pra gente da vida dos dois e até mesmo dos desfechos de cada personagem. São coisas que a princípio você tá lendo e você pensa, vai dar ruim, tipo assim, não vai dar certo essa história, né? A gente já fica esperando que algo vai dar errado e realmente acontece, realmente dá errado, sim, isso não é spoiler, tá, gente? Porque, enfim, o próprio protagonista vai contando pra gente depois de tudo isso ter acontecido e vai contando de uma maneira em que você vai entendendo que algo ruim aconteceu, né? Ele conta como se fosse, assim, uma história de amor do passado dele, né? Grande amor da vida dele e tal. Então a gente fica já nessa expectativa, só que a forma como o autor vai colocando as coisas pra gente e as surpresas que ele traz são realmente inesperadas, sabe? São coisas que você não imagina que estivessem presentes nesse livro, sabe? Então eu achei a história sensacional, indico muito pra vocês, assim, acho que é um livro nacional daqueles pra ninguém botar defeito, sabe? Pra gostar de ler mesmo. Logo depois da página 50, 70, sei lá, a leitura disparou, assim, e eu consegui ler numa boa rapidinho. E o segundo livro que eu li no mês de setembro também foi um romance de época. Esse é o Volte Para Mim, da Paola Alessandra. Vocês conhecem a Paola do Livros e Fuxicos, talvez já até tenham lido esse livro também, ou pelo menos viram que ela lançou. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui sobre a história, mas primeiro eu preciso avisar que esse aqui é bem diferente do outro que eu estava comentando com vocês, apesar dos dois tratarem do envolvimento amoroso do casal, tal, serem romances românticos mesmo. Ainda assim, esse aqui é daquele livro assim, tipo pra te confortar, sabe? Que dá um calorzinho no coração, que você pega pra ler de noite assim, bem encolhida no sofá e fica lá suspirando. É um livro que traz imagens muito bonitas, assim, é uma leitura mais suave, então eu gostei bastante de ter lido esse durante o mês, porque equilibrou também as minhas leituras, sabe? Nesse livro a gente vai conhecer a história da Brianna e do Desmond, eles se conhecem desde crianças, as famílias deles são amigos e tal, e eles vão se relacionando ali até um momento em que eles começam a se apaixonar, e a Brianna, em um determinado momento da história, ela acaba tendo que fugir, né? Ela se vê numa situação em que ela se revolta com uma coisa que está acontecendo X, e ela acaba fugindo pra Escócia. Ela tem descendência escocesa também, né? E a história se passa assim, né? Um pouco na Escócia, mas mais na Inglaterra. Ela vai então viver com o avô dela na Escócia e fica anos longe, afastada, inclusive afastada do Desmond, e ele não responde mais as cartas dela. E logo no começo da história a gente tem o retorno da Brianna então pra casa dela 11 anos após essa fuga, e obviamente que tudo mudou por ali, né? A família dela mudou, ela não tem mais o mesmo relacionamento com a mãe, com a irmã, com as pessoas que ela tinha, né, de convívio ali também, até mesmo com o Desmond, principalmente com o Desmond, né, com quem ela realmente perdeu o contato. Então ela vai tentar recuperar essas relações em
entender os sentimentos dessas pessoas e o que tá acontecendo ali, tomar responsabilidade pelas decisões dela. É um livro muito emocionante nesse sentido, porque é a descoberta dessa personagem sobre quem ela quer ser, sobre o local onde ela pertence e onde ela quer estar. É muito bonito, sabe? A história toda é muito bonita, é bem romântico, assim, realmente vocês vão suspirar e, sabe, esse tipo de coisa. É um livro pra quem gosta mesmo de romance de época. Tenho certeza que se vocês gostam, vocês vão adorar esse livro. Outro livro que eu li no mês de setembro foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Finalmente, pronto, já li alguma coisa do Jorge Amado, não está mais naquela minha lista de autores que eu nunca li e mais gostaria. Então, menos um, já posso riscar um daquela lista. Já esse aqui foi uma leitura bem impactante durante o mês, porque é um livro bonito, porém que trabalha temas um tanto pesados também. Pesados que eu digo é no sentido de trabalhar bastante a violência, a flor da pele, sabe? Estupro, roubos. Então a gente acaba vendo ali esses meninos que moram em Salvador, nas ruas de Salvador, passando por situações assim bem difíceis, bem adultas até. Eles são crianças literalmente e eles na verdade agem como adultos. Eles foram obrigados ali pela vida, jogados assim praticamente, né, pelo destino e condenados a essa vida errante, essa vida de certa forma coletiva, porque eles se unem pra se proteger e pra sobreviver, mas ao mesmo tempo muito solitária, né, assim, muito vazia, muito carente, sabe? Então é uma leitura de certa forma um tanto dolorosa em muitas partes. Tem uma cena aqui até em específico que eu fiquei assim bem, sabe, chocada e triste e ao mesmo tempo assim indignada. É um misto de sentimentos realmente. É um livro super bem escrito, assim, que você consegue ver as ruas, imaginar e assim, sabe, até mesmo os sentimentos são muito bem descritos, então você quase que consegue sentir também. Os personagens são muito bem caracterizados, então achei maravilhoso, assim, indico demais pra vocês. Quero muito ler outras coisas do Jorge Amado, tô aqui já assim pensando quais serão os próximos livros, mas eu fiquei assim encantadíssima com essa história, sério, assim. Um dos livros que eu li durante o mês de setembro, eu li no Kindle, foi O Profeta. Eu vou colocar aqui a capa dele pra vocês verem, mas na realidade eu acho que eu vou deixar a capinha aparecendo aí na tela, porque fica mais fácil, né, de visualizar, ó. É esse livro aqui, nessa edição. E quem me indicou foi a Thaís, do Pronome Interrogativo. Ela tinha lido, me contou sobre o livro um pouquinho e eu acabei lendo. É um livro bem pequeno até, curto. Foi uma leitura muito bacana também, porque é um livro diferente, assim. Ele vai trabalhar alguns conceitos religiosos, assim, mas de uma maneira um pouco mais filosófica. Então tem uma história de fundo, sim, que é a história desse profeta que está indo embora dessa ilha, dessa cidade, e no dia que ele tá indo embora, ele tá ali em cima de um monte, aguardando, tipo, navio, embarcação que ele vai usar pra ir embora. Mas enquanto essa embarcação não chega, ele vai conversando com pessoas da população local, né? E essas pessoas vão questionando ele, perguntando sobre coisas assim da vida, né? Tipo, fale-nos sobre o amor. E ele vai falar ali sobre a concepção dele com relação ao amor e dar conselhos. Então é muito legal, assim, eu gostei bastante, achei bem bonito. Então é um livro que você lê rapidinho também. Fica aí a dica pra quem gosta desse tipo de livro. E aí, finalmente, durante o mês de outubro, uma das primeiras leituras que eu concluí, assim, finalmente mesmo, foi o David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, que calhamaço, tijolo que finalmente agora vai voltar pra minha estante, né, porque passou meses e meses, acho que o ano inteiro, fora da minha estante, porque eu não terminava esse livro nunca. Ele tem 1.300 e pouquinhas páginas, mas é uma história, assim, incrível, apesar de não ter grandes acontecimentos, assim, acho que do meio pro fim, mas foi uma história que eu amei acompanhar, do David Copperfield, né, que é esse rapaz que a gente vai acompanhando a vida dele desde quando ele nasceu, assim, até mesmo antes dele nascer. Quando ele tava nascendo, né, a gente já tem ali a narrativa contando como foi. E ele vai contando, então, a vida dele, tudo que ele passa, né, as partes difíceis, como ele foi meio que abandonado pelo padrasto, que já era péssimo com ele mesmo, e como ele teve que se virar na vida pra conquistar as coisas, correr atrás, assim. Tem os personagens secundários também que são excelentes. Então, é uma história divertida, tem também, assim, bastante sofrimento. O personagem aqui, acho que na primeira metade do livro, sofre demais, demais. E o final, ele não foi tão, assim, revelador, assim, pra mim. Mas a história toda foi muito prazerosa, então eu gostei. Gostei pra caramba desse livro. E se vocês quiserem resenha desse ou de qualquer um desses que eu tô falando aqui, gente, deixa aí nos comentários que aí eu vejo de fazer resenha pra vocês. E aí, um outro livro que eu li durante o mês de outubro foi nada mais, nada menos que Canção de Ninar, da Leila Slimani. Essa foi a nossa escolha pro Clube Nuvem Literária do mês de outubro, né? Nosso primeiro
livro do clube. Foi uma leitura sensacional, porque foi bem diferente, né? Eu saí também da minha zona de conforto, porque apesar de eu até gostar de thrillers, gostar muito, thrillers psicológicos são um pouco mais difíceis, um pouco diferentes, dependendo da pegada, né? De como o autor vai conduzir a narrativa. E esse aqui é um desses livros que talvez fosse um pouco mais difícil de eu pegar pra ler, assim, aleatório, né? Porque a temática é muito boa. Aqui a gente tem uma babá que assassina os filhos da sua patroa. Basicamente é isso, assim, isso não é spoiler. Eu tentei até evitar essa informação lá no clube antes, mas eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Tem aqui também na sinopse, e isso acontece na primeira página, assim, a gente já tem esse acontecimento já de choque na história. E aí, a partir disso, é que a gente vai voltar no passado e vai entendendo, tentando entender, descobrir o porquê disso ter acontecido, né? O que na realidade nunca é simples, nunca é uma coisa assim, uma resposta óbvia ou fácil de entender, não é? Então o livro na realidade vai levantar questionamentos com relação a isso. A situação dos pais, a condição da babá, a vida dessa babá, o psicológico dela, então ele vai trabalhar todas essas questões de maneira a fazer a gente se questionar também, não ir pulando pro julgamento, sabe? Então foi uma leitura muito legal de fazer no clube, justamente porque a gente pôde parar, respirar e pensar a respeito da história e discutir lá dentro do clube. Então a galera gostou bastante do livro também, a maioria das pessoas gostou bastante da leitura. Então eu super recomendo pra vocês, se vocês gostam também de leituras mais reflexivas, assim, thriller psicológico e tal, é uma excelente pedida. E aí eu li Cronos Limites do Tempo, da Rissa Walker. Esse é o segundo livro dessa série e foi uma leitura, assim, ótima, muito melhor do que o primeiro, de verdade, assim. O primeiro eu gostei pra caramba, mas eu achei lento, basicamente é isso. Tava até quase gaguejando aqui, mas eu achei mais lento. Esse aqui, ele também tem esse caráter mais descritivo, explicativo, mas ele tem mais coisas acontecendo, assim, mais rápido. Então eu gostei bastante desse aqui também, mais do que o primeiro. E tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito pra vocês, porque tem a resenha, eu quero muito que vocês assistam. Não tem spoilers. Mesmo sendo um segundo livro de série, eu procurei não dar detalhes do que acontece realmente nesse segundo livro. Foi bem difícil, mas eu acho que eu consegui, então pode assistir aí nos cards a resenha. E aí, a minha terceira leitura, acho que foi, do mês de outubro, foi O Silêncio dos Inocentes. Eu li também no Kindle. Vou deixar a capinha passando aí pra vocês, mas, enfim, tô tentando abrir aqui no Kindle também pra mostrar pra vocês. Foi a nossa escolha pro mês de Halloween, né? Essa aqui é a capa, essa capa é bem simples, na verdade. Tem capas mais legais desse livro. Mas enfim, comprei essa edição aqui no Kindle e essa foi uma escolha muito legal pra esse mês, porque não é exatamente, não é terror, não é horror, mas ele tem esse suspense, assim, e tem a relação com canibalismo, né, assassinato, serial killers e tal. Então foi um livro muito legal de ler esse mês e foi uma leitura bem rápida até. Apesar de, no comecinho, eu também senti uma certa dificuldade até, não sei, uns 15, 20 e poucos % da leitura, já que eu li no Kindle, né, porque eu já tinha assistido ao filme, eu assisti várias vezes esse filme, então assim, eu tenho uma história muito bem nítida na minha mente. Então no começo foi um pouco assim, tipo, ah, tá, beleza. Eu lembrava das cenas, da cara dos personagens, do local, do cenário todo do filme, então foi aquela coisa assim, facilitou pra eu visualizar as cenas, mas também não deixou praticamente nada pra minha imaginação. Então eu ficava meio que, tá, só lendo assim, mas já sabendo o que ia acontecer, como é que era o lugar e tal. Foi meio a meio nesse sentido. Mas depois, mais pra frente na leitura, depois da metade do livro, eu acho, eu já tava bem mais envolvida, porque aí a gente tem mais detalhes com relação ao caso, né, do Buffalo Bill, que é esse cara que está assassinando mulheres, mulheres mais corpulentas, como eles chamam no livro, né, mulheres grandes, e ele arranca a pele delas. É ruim falar isso em vídeo, né, porque é meio sinistro. Mas ainda assim foi uma leitura tranquila, assim, não dá medo, nem nada disso, assim. Ele é mais um suspense meio que policial, assim. Então é muito legal, porque eles focam bem na investigação, tem os detalhes da investigação, tem a parte meio psicológica desse serial killer, que também é bem interessante de analisar, de ler a respeito. Então eu gostei bastante também da leitura, pretendo até assistir de novo o filme, né, agora que eu já li o livro, eu já quero assistir de novo. E por último, nesse mês, eu li também um outro livro nessa vibe, nessa pegada aí de terror, horror, assassinato e tal, que foi o Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco de Fleet Street. Foi uma leitura muito legal pra fazer, assim, dentro do mês de outubro, do mês de terror, né, de horror. E, cara, que livro sensacional. Eu achei que eu já sabia tudo sobre essa história, porque eu assisti ao filme, né, da adaptação com o Johnny Depp, que é, na verdade, um musical e tal. E eu até gostei daquele musical, não muito, mas eu lembro que eu gostei quando eu assisti, já faz bastante tempo. Mas o livro é muito melhor, infinitamente melhor ler o livro, gente, sinceramente. Fora essa edição que dá até gosto de ler. Aqui tem um mapa, ela é toda ilustrada, assim, maravilhosa mesmo. É da editora Wish. Eu vou deixar os contatos aqui na
descrição, tá? Link pra compra desse livro. Ele realmente vale a pena o investimento, viu? Porque ele é todo assim decoradinho, maravilhoso, cheio de ilustrações, olha só. E a edição tá com uma tradução boa, tá com uma revisão boa, tá assim, realmente impecável, tá? As páginas amareladas, diagramação excelente e a história também é super empolgante, porque a gente vai tendo ali uma narrativa em terceira pessoa, mas que é um tanto sarcástica, sabe? Que vai brincando com o leitor, vai te dando as informações ali. Temos uma história, então, de um assassino que pode ser podemos chamar de serial killer, né? Já que ele assassinava várias pessoas com um propósito específico. E eu não sei se eu devo falar muito mais, porque eu tenho medo de, sei lá, vocês não terem assistido ao filme e não saberem do que se trata essa história. Mas nós temos sim um barbeiro que assassina essas pessoas. E essa história dele está envolvida também com a história de tortas da senhora Lovett, que é uma senhora dessa cidade que faz tortas de carne maravilhosas. Então acho que eu não preciso falar mais nada, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado também da dica, eu espero que vocês aproveitem, porque é sensacional demais. Então esses foram os livros que eu li nesses 2 meses, foram 9 leituras e foram leituras maravilhosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!